E não existe tratamento, nem preventivo. Não há cura, não existe. Não é possível nem desenvolver. E se acontecer? Bom. Do it! Olá de novo, jovens, não tão jovens. Sejam muito bem-vindos! É bem provável que a maior parte de vocês não saiba, mas eu amo escrever desde os meus 10 anos. Tipo, praticamente todas as noites eu trabalho em algum livro, em alguma história que eu adoro criar, sabe? É um negócio que eu amo de coração. Hoje, eu me considero meio que um escritor amador. E eu adoro passar o meu tempo livre estudando como que histórias assim conseguem deixar a gente assim. E uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é que existem várias técnicas que os livros, filmes e séries ficam usando pra tentar manter a atenção das pessoas desde os primeiros minutos. O que é meio essencial, né? Porque se você parar pra pensar, a gente tem mais conteúdo disponível na mão do que o Goku tem cores de cabelo. E aí, pro propósito desse vídeo, eu vou falar sobre 3 técnicas. Primeiro, não dar saltos temporais. Segundo, focar no incidente que inicia a história. E terceiro, mostrar algo que choca o espectador. Tá, mas como assim? Vocês lembram de Wandinha? Vocês chegaram a assistir? Logo nos primeiros minutos, a Wandinha descobre que estão fazendo bullying com o irmão dela. E aí ela tem a reação mais calma e razoável possível. Pega 2 sacos de piranha e jogam na piscina em que os caras que fizeram aquilo estavam nadando. E essa cena, que não tem nem 3 minutos de duração, consegue mostrar algo extremamente aleatório, mostrar um incidente que faz ela ser expulsa do colégio e dar início à trama, e ocorrer poucos dias antes da história principal. Você nota como ela conseguiu atacar todos os 3 pontos que eu citei? E eu acho que nem preciso dizer. Funciona. Tá bom, mas eu cliquei em um vídeo do The Last of Us. O que isso tem a ver? Tudo, meu consagrado bonitão. Porque agora que vocês conhecem as regras, perceberam que os 2 primeiros episódios de The Last of Us pegam todas elas e jogam no lixo? E ainda assim, ficaram 2 aberturas inesquecíveis. Como? O episódio inicia em 1968, quando 2 epidemiologistas estão discutindo sobre vírus, como eles podem afetar a raça humana, possíveis epidemias e possíveis pandemias. Desculpa. Em dado momento, o entrevistador pergunta para um deles, o Dr. Newman, se ele tem medo de uma pandemia viral, ao que ele responde que não. E aí ele explica que, basicamente, ele acha que uma epidemia viral é brincadeira de criança, porque tem uma coisa pior. Fungos. Essa reação é muito comum. Notaram como todo mundo ri quando ele fala dos fungos? E aí o doutor começa a se aprofundar. Ele explica como existem vários remédios que são feitos à base de fungos e como existem fungos que conseguem manipular a mente das pessoas, fazer com que elas comecem a viajar na maionese. E aí ele cita um fungo que existe no mundo real chamado Cordyceps, que infecta insetos e acaba dominando o corpo deles. Aí, conforme ele vai se aprofundando no que o fungo faz e como ele altera as pessoas, a plateia vai começando a ficar silenciosa. Uma a uma, as pessoas que estavam rindo vão ficando cada vez mais sérias, prestando atenção em cada palavra que ele diz. O segundo entrevistado, o Dr. Clayton, o Dr. Clayton, pega e fala pra ele, cara, fungos não sobrevivem no corpo humano, tu tá viajando. Ao que o Dr. Newman fala, verdade. Mas e se sobreviverem? E se o ambiente ao redor dos fungos começar a esquentar, ao ponto de fazer eles evoluírem? O que aconteceria? Nós perdemos. E nessa hora, ninguém mais tá rindo. Essa cena vai contra praticamente todos os 3 tópicos que eu falei. Nota que ela acontece vários anos antes da trama principal. Ela não tem absolutamente nada a ver com o Joe, com a Ellie ou com nenhum dos personagens que a história do The Last of Us trata. Ela nem existe no jogo. E mesmo assim ela funciona. Vocês também sentiram? Aquele calafrio no pé da espinha.
aquele medo repentino que coloca você no clima certo pra entrar na série logo antes da musiquinha começar? Essa cena, ela é mágica. Ela não serve pra desenvolver a trama, ela serve pra dar contexto, pra fazer você se imaginar como é viver nesse lugar e ao mesmo tempo prender a sua atenção com isso. E ela só funciona porque é realista. E não, eu não tô falando que o fungo vai existir e vai dominar todos nós. Eu acho. Não, ela é realista porque ela pega algo que todo mundo entende. Eu, você, sua mãe, sua avó, todo mundo. Pensa só. Primeiro, eles falam de uma pandemia viral. Uma coisa que a gente praticamente acabou de sair. Foram 2 anos, velho. E tipo, a gente viu o que acontece. A gente sabe aqui dentro o que é uma pandemia viral. Aí, ele fala que tem algo ainda pior. Ele fala que os fungos não só poderiam causar uma pandemia, como não teriam cura. E aí ele fala de um fungo que, eu só fui pesquisar depois, não só já existe na natureza, como serve de controle populacional. Basicamente, sempre que uma população fica muito grande, o fungo começa a contaminar e dar um jeito na treta. E por fim, ele fala sobre o aquecimento global e como ele poderia afetar o fungo. Vocês percebem como cada peça vai se encaixando e formando esse quebra-cabeça horrendo na nossa mente? Uma que junta a pandemia com a ideia de uma coisa pior do que um vírus, pior do que um T-vírus da vida, porque é algo que existe, é algo que afeta os bichos no mundo natural e que poderia afetar a gente a qualquer momento. Só de imaginar, eu senti calafrios. E a série me prendeu. O segundo episódio começa em um restaurante movimentado. A gente vê um grupo de soldados indo buscar uma micologista, meu Deus, é cada nó, da Universidade da Indonésia, chamada Ibu Hatma. Jura? Interpretada por Christine Hacking. Ela é escoltada até um laboratório, onde eles entregam uma amostra de Cordyceps em uma lâmina que foi preparada com um produto que é só usado para amostras humanas. Intrigada, ela resolve dar uma olhada no corpo da onde eles tiraram aquela amostra. Ela abre a boca da pessoa, que é por onde o Cordyceps teria se transmitido, né? E vai ver o que tem lá dentro. E a reação dela é maravilhosa. Aí o general que levou ela lá, tira ela pra uma outra sala e começa a conversar. Ele explica que a pessoa contaminada estava em uma fábrica de farinha, que eles não sabem quem a contaminou e que tem pelo menos 14 desaparecidos de dentro da fábrica. Aí ele pede ajuda. Ele fala, a gente precisa de uma cura, a gente precisa de uma vacina, a gente precisa de qualquer coisa. Ao que ela responde. Saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat. Dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. E eu quero dar uma pausa nesse momento. Vocês percebem? Notem como essa cena é um espetáculo. A gente tem uma mulher que dedicou a vida inteira a estudar essa coisa. Uma mulher da ciência. Uma pessoa que sabe como esse fungo funciona de cor e salteado. E essa pessoa recorre à forma mais humana de se lidar com o problema. Kill it! Kill it with fire! E não só isso, ela deixa claro que ela e a família dela precisam estar no lugar. Ela tem tanto medo que essa coisa espalhe que ela tem que garantir que cada pessoa que pode ter sido contaminada não saia daquele lugar com vida. Aí, uns 2 segundos depois, ela volta pro modo humano e a gente vê. Maaf, Pak. Apa ada yang bisa antar saya pulang? Saya hanya ingin bersama dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak saya. Igual a outra cena, se a gente remover essa daqui, não vai mudar nada no episódio. O episódio segue normalmente porque essa cena ela não faz parte da história, mas ela
alimenta a história, ela cria um mundo em cima da história, ela dá uma base que faz com que todos nós que estamos assistindo consigamos entender o que está em jogo. Ela não segue nenhum dos pontos que eu falei antes, mas ela não precisa, porque esse não é o foco dela. Ela é tipo um esquenta, sabe? Ela quer deixar a gente no clima da série, ela quer deixar a gente com o mesmo bom humor de um emo perdido num bloquinho de carnaval. E mais uma vez, dá uma vontade enorme de continuar assistindo. Para pessoas que gostam de escrever como eu, ver esse tipo de coisa, entender como essas cenas trabalham, entender porque elas são importantes dentro dos episódios, é impagável, sabe? É incrível. E tipo, ver isso acontecendo, cara, sério, eu comecei a querer ver cada episódio que vinha na semana seguinte só esperando por mais cenas que se passassem no passado. Eu queria ver essa base sendo alongada. Eu imaginei que o terceiro, quarto, quinto, sexto, até o último episódio, todo o começo seria no passado, pra gente ver o mundo se deteriorando aos poucos. Infelizmente não foi. Queria muito, do coração, mas não deu. Mas eu acho que a maior regra que eu posso tirar assistindo esses 2 episódios é que às vezes as regras de estrutura, as regras de construção de roteiro, as regras que a gente tem pra tentar escrever histórias boas, nasceram pra ser quebradas. Mas e vocês? Vocês gostaram dessas cenas? Vocês sentiram a mesma coisa que eu? Esse impacto, esse... Como foi pra vocês? Vocês estão curtindo The Last of Us? O que vocês estão achando dos episódios? O que vocês estão achando da série? Estão achando que tá legal? As coisas que eles mudaram em relação ao jogo tá bacana? Vocês querem um vídeo falando sobre The Last of Us, se aprofundando mais? Ou mais vídeos se aprofundando em questões de roteiro e de séries? Comenta aí embaixo, me fala o que vocês gostariam de ver, me fala o que vocês estão achando, eu quero muito saber a opinião de vocês. E gente, é isso. Desculpa, eu até vim assim, ó, até vim de gravatinha aqui porque falar de história, falar dessas coisas de séries, essas séries bonitas, é algo assim, ó, delícia. Não esqueçam de dar um like se vocês gostaram desse vídeo. Comenta aí embaixo de novo, por favor, eu quero saber que tipo de vídeo vocês querem, quero entender se vocês gostam de vídeos desse tipo, quero entender o que vocês acharam do The Last of Us, comenta aí, vamos conversando. E assim, eu sei que o vídeo saiu tarde, tá? Tipo, o episódio já lançou faz 3 semanas e o vídeo só tá saindo agora. Mas foi o que deu. Galera, obrigado por estar comigo até aqui, obrigado por terem ouvido eu falando sobre isso. Um abraço pra todos e até a próxima.